Boa tarde a todos. Que Deus possa iluminar-nos e envolver-nos a cada dia mais, trazendo reconforto para a alma de cada um dos nossos irmãos. Todos estão lendo aqui? Buscais e achareis. O homem passa milênios e milênios buscando algo, não sabe o que. Por que que eu vim para a terra? Por que que eu estou descobrindo isso em mim? Está no Evangelho, no capítulo 25, segundo o Espiritismo. Se eu acredito que a reencarnação faz parte de mim, então eu tenho que buscar algo dentro de mim. O que é esse algo? Buscais e achareis a bondade. Onde está a bondade? Se você não olha para você, se você não identifica quais os seus padrões de relação, de amor, de sentimento. O homem busca na religiosidade o sentimento. O que é o seu sentimento? Onde está o seu sentimento? Onde você vai achar a você mesmo, se você não se encontrou? Em uma vida, em duas, em três, em quatro? O que você fez de bem para o seu semelhante? É como dizer, pedir e obtereis. O homem vive pedindo e não obtém nada. O homem continua pedindo e não obtém nada. Então a descrença paira no mundo de hoje. Hoje estamos no século 21 e o homem está descrente dele mesmo. Ah, mas tem a religiosidade. Como que a gente pode juntar um monte de irmãos aqui, encarnados e desencarnados, buscando algo? E o buscar algo está aqui, dentro de você. Sendo que você às vezes não olha para você. Quantas vezes você vai ao espelho e fica olhando, o que eu fiz? Ou fica perdendo o seu tempo na tecnologia. De tempos em tempos eu mando uma mensagem para você de carinho, só que eu não me amo. Só que eu não gosto nem de mim mesmo, perco o meu tempo na tecnologia. Hoje o homem gosta de perder o tempo e não vive para Deus. Não tem esse tempo para Deus. Onde está Deus em ti? Também não sei. Não sei. Isso no plano espiritual, em alguns locais onde nós trabalhamos, onde nós habitamos, que são regiões próximas à colônia umbralina, nos umbrais, onde André Luiz diz, você vive no umbral porque você deseja um umbral. Né? E diz assim, por que você desencarnou sem levar nada para o plano espiritual? Porque você não se achou. Porque você não se descobriu. Ah, mas achar o quê se eu nem acho que eu sou eu? Então esse é o grande duelo do homem. Por isso que falamos da tecnologia. Hoje o homem usa a tecnologia, diz que ama alguém através de textos figurativos. Mas não ama a si. E fica... Tem gente que manda assim, uma mensagem do Chico, duas do Chico, uma do Divaldo. E não olhou para si. O que você fez de bem para o teu semelhante? O que você ajudou a si próprio? Como é que você tem dificuldade de se enxergar? Ah, mas eu tenho a religião. Quantos religiosos chegam ao plano espiritual desnudados? Ah, você está me pressionando, irmão Paulo. Não, eu vivo o mundo espiritual. Vivo as carências que o homem me leva, me traz na pátria espiritual. Ah, mas eu não me enxergo. Eu vivo as suas necessidades. Se eu não as vivesse, eu não estaria contribuindo com você. Que eu fui te visitar na sua casa, ou teve um emissário, nas suas solicitações através do trabalho, que você se reconfortou. Não foi, minha irmã? E você se reconfortou demais. Então o que aconteceu? Um milagre? Não. Ela foi ajudada porque ela solicitou a Deus. Ela pediu e recebeu. Mas você sabe pedir? Ah, mas eu não sei. As coisas não dão certo na minha vida. Eu leio o Evangelho todos os dias, todos os momentos. E nada acontece. Acontece a sua mudança. Se você desejar.
Se você não deseja, mas isso é crasso. Isso está na linha do Evangelho, minha irmã. E por que eu busco e não me encontro na vida com Deus? Muitos hoje procuram, a religiosidade vai me salvar. Salvar do quê? Também não sei. Não é? Não sei, vai me salvar do quê? O que eu vivo na terra? Eu vivo o ócio. Sento, levanto. Vou para cá, vou para colar. Eu li o Evangelho logo cedo hoje. Qual foi a mensagem? Também não sei. Porque a gente esquece. Não é o que você leu hoje de manhã? Também não sei, eu não dei tempo. Não deu tempo de eu me enxergar espiritualmente. Porque quando você lê o Evangelho e sabe o que você leu e pratica-o, você te conhece. O que você leu hoje? Não sei. Não, hoje você sabe, mas tem dias que eu não sei, porque eu estou tão alvoroçado nos meus pensamentos, que são pensamentos que não me levam a nada, e eu fico sozinho. Já viu isso? Fico só, solitário, a vida não anda, as coisas não andam. Então você está buscando o quê? Volta no tema da parábola. Buscais e achareis o quê? A religiosidade. Tá bom. Vamos começar tudo de novo. Religião. O que é ser religioso? O que é ter realmente Jesus no coração, que ele passou há tantos séculos na terra e o homem se perde no meio do caminho. O homem hoje é agenciador do Evangelho, sabia? Ele agencia o Evangelho. Lê e não pratica. Eu estou agenciando algo erroneamente. Por isso que eu estou buscando algo e também não sei o que é. Eu estou buscando a minha fé, mas o que é a fé para você? Se você nem olha para você? Como que você pode agenciar algo se você não olhou para você? Perder uma encarnação, perder dias por futilidades. Futilidades. Já ouviu isso? O que é ser fútil? Fútil. Por pequenas coisas. Ah, irmão Paulo, mas não é bem assim. Eu atendo pessoas no plano espiritual que dizem que não é bem assim. Tem uma frase que quando nós atendemos muitos irmãos no plano espiritual, ele diz assim, a técnica, porque isso é técnica, diz assim, eu não roubei e nem matei no plano material. Você roubou sentimentos, você matou oportunidades, você tirou pessoas do caminho, você matou e roubou. Ou não? E mentiu para Deus. Por isso que agencia o Evangelho. É o tráfico de informações do Evangelho de Jesus. Ou não? Quando eu fico um tempo lá em frente ao espelho, sento aqui e fico lá. Ai, eu estou bela. Jogo piercing, né? Joga um piercing e depois pinta. Pinta para quê? Para alguém te enxergar. E se você não está se enxergando com Deus, alguém vai te enxergar? Quanto tempo se perde nesse caminho? Por isso que o homem às vezes fica agenciando algo que ele nem conhece. Eu li o Evangelho de A a Z. Você conhece o capítulo 15? Que fala fora da caridade não salvação. Mas eu fiz caridade. Ninguém faz caridade. Estar na caridade é uma coisa. Fazer caridade não existe. Me dá uma moeda aqui. Hoje você tem que colocar aqui no gasofilaço, como a viúva disse. Ela tirou o que ela não tinha e colocou ali. Ele tem um gasofilaço, você vai lá e colocar a sua moeda. Você cumpriu algo? Não. Eu tirei algo de mim? Não. Eu tirei o excesso de mim? Tirei. E fiz alguma coisa? Não. A caridade é onde que tem que se descobrir, minha irmã? Aonde? Em ti. Você pode ser caridoso. Você tem a caridade de si. Mas você tem tempo para isso? Você tem tempo? Alguém tem tempo para a caridade? Por isso que fica buscando algo e não sabe o que está buscando. Paulo disse ao seu amigo Timóteo. Já ouviu isso? O Timóteo. Amigo, em comum. Eu já ressarci. Deus me perdoou. E agora eu posso divulgar a boa nova. Posso falar da boa nova. Então você vai para o Antigo Testamento
e dizia, cadê Jesus nele? Jesus está aqui, ó. Não é assim que se fala nas religiões? Jesus está aí. Aonde que ele está? Não sei. Se eu nem sei se você tem Jesus no coração, dizia que você fazia caridade. Para quem? Faça para você. Busque dentro de você e vai encontrar algo. Não sei o que é esse algo. Quantos que se curam num trabalho de cura? Não sei. Depende de você. Ah, mas os irmãos vão me curar. Claro que eles vão te curar. Depende de você. Se você permitir, se você se achar que você tem um produto dentro de você chamado-se Jesus. Um produto dentro de você chamado amor. E o amor é uma coisa heterogênea. Às vezes é virtual. Né? Você ama mesmo? Não sei. Você ama? Não sei, por isso que eu te visitei, chorou. Chorou bastante, que bom. Chore tudo. Mas não chore de ódio, não chore de rancor. Chore de amor. Que você vai te encontrar. Não vai? Ou não vai se encontrar? Quando você chora por amor. Você está fazendo a caridade. Mas a caridade não existe. Por incrédulo. Caridade é você se permitir a ser feliz junto ao teu semelhante. E quando você faz isso, você começa a perdoar aqueles que estão ao seu redor. Você perdoa? Quando você perdoa, você está se amando. Acabou. O Evangelho ele dita assim, perdão e amor. O resto é acessório. O restante é acessório. Aqui nós estamos num grande banquete espiritual que tem vários acessórios. O acessório do amor, do perdão, do orgulho, das vaidades. Mas como é que eu posso falar com o espírito desencarnado? Você está aqui para falar com ele, sou eu. Senão você não estaria aqui, estaria? Você fala comigo várias vezes, por mês, por semana, não estaria, meu irmão? A sequência ali? Quantas vezes você fala comigo? Quantas vezes você me viu? Quantas vezes você está me vendo aqui? Não é isso, meu irmão? Ah, mas tem que comprovar. Eu tenho que ser Santo Tomé. Não é? Santo Tomé não existe. Existiu Santo Tomé, mas a minha crença, ela tem que ser assim. O que eu falei aqui, eu fui te visitar e você se sentiu feliz. Se ame e pare de fazer as besteiras na vida. Não faça mais. Isso é pregar o Evangelho. A lei de amor. Capítulo 11. Ou capítulo 18. A porta estreita. Quando a porta começa a estreitar, eu não consigo mais ficar nela. Chega, eu estou cansado. Só eu sofro. A minha vida é um grande sofrimento. Por que você reencarnou? Porque você tem que sofrer um pouquinho para entender o que é a vida no plano espiritual. Eu vou falar, te recebo na pátria espiritual. E dizendo, não roubei. Isso vocês têm que ficar muito claro. Não roubei e não matei. Roubou e matou. Mas não tirei a vida de ninguém. Tirou. Às vezes você desvia a vida de alguém. Desvia do outro que você não conseguiu perdoar. Você não conseguiu amar. Você não conseguiu ser feliz. Não é assim, meu irmão? Você conseguiu ser feliz dentro daquela coisa assim. Eu preciso me amar. Eu preciso ser feliz. Vou repetir isso quantas vezes eu nem olhei para mim hoje. Você olhou para você hoje? Olhar para você é ler o Evangelho dentro de você. Não é assim, minha irmã? Quantas vezes eu li o Evangelho, quantas vezes eu perdoei, quantas vezes eu amei? Quantas vezes, meu irmão? Nenhuma. O homem tem que ter ciência disso. Ah, mas irmão Paulo, como eu não perdoei nenhuma vez? Não perdoou. Se você não dorme, tem insônia, por causa dos não perdões, você não conseguiu. Você não entendeu o que é a vida no plano espiritual. Senão a gente vai se martirizar. Muitos dizem assim, por que eu tenho essa pessoa do meu lado? Não aguento mais essa pessoa do meu lado. Porque você se permitiu ela vir ao seu lado. Não dá para eu falar aqui de Paulo, de Timóteo, de Lucas, para confundir. Não dá para eu falar de religiosidade, senão eu vou começar a filosofar. Não é? Aí filosofia, eu vou começar a filosofar. Vamos falar do amor no plano espiritual. Né? Vamos falar de sociologia. Olha, todos unidos aqui com vários pensamentos heterogêneos. Mas e o Evangelho? Onde está o Evangelho na sua vida, meu irmão? Acabou? Acabou.
Parece que tudo acaba. Não tem dias que a vida parece que acabou? Não é? Busque algo dentro de você. Peça alguma coisa a Deus. Quantas vezes você pede, mas sem saber pedir? Porque quando você vai pedir, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que ser feliz. O duro é pedir sem perdoar. E vive aquele lá com os joelhos sangrando e pedindo a Deus para me ajudar. Mas se você não perdoou, é a lógica, é lógico, é racional. Fé raciocinada. Capítulo 19, vai na fé raciocinada. Aqui nós vamos falar do evangelho todo hoje. Mas não para sofrer. Para que eu tenho que sofrer? Eu vim num domingo, saí do meu almoço, já com o estômago bem cheio, bastante carne, bem volumoso, vou aqui, vou dormir. Ah, vou ver o irmão Paulo. Quem é o irmão Paulo? Também não sei. Não é? Quem que é esse irmão Paulo? Também não sei. Ele é o coordenador do trabalho lá, junto ao Simeão. Acabou. Ah, mas ele é espírito? Claro, então você tem que acreditar que tem um espírito desencarnado que está aqui falando através do médium. Você acredita? Fala que acredita. Senão vai se tornar um negócio confuso aqui. Não é? Coordenadores, dirigentes, como é que eu posso ouvir um espírito desencarnado só numa sessão mediúnica que eu posso ouvir? Não, espíritos também se aproximam. Eu posso estar lá distante, estar aqui e falar com você. Como foi, vou botar o seu exemplo, como fui visitar a minha irmã lá. Né? Aí tive o prazer da visita do irmão Paulo. Eu também gostaria. O irmão Paulo, simpático, agradável, forte, bonito. Né? Quem me vê fala isso, né? Quem tem evidência fala exatamente isso. Mas por quê? Porque a vida continua. Tem academia? Para que você tem que fazer academia? Perder o seu tempo na academia e deixar o evangelho de lado. Ah, irmão Paulo, como é que você é? 1,95 m, eu aumentei mais 5 centímetros. Não é? Como é que você é? Que roupa que você usa? Tem roupa no plano? Claro que tem. Senão não estaria aqui, estaria desnudado de mim mesmo. Não é? Aí que roupa você está usando hoje? Ah, eu sempre uso túnica, bata, qualquer coisa, e um chinelo. Não é uma sandália, eu gosto muito de sandália. Tem um shopping no plano espiritual maravilhoso que você compra. Não é? Mas é isso que o homem quer, ficar vivendo, esse vício material. Que será que vai ter lá? Depende de você, você vai continuar a sua vida. Só não comece a querer enrolar a Deus. Não comece a tripudiar, querer trocar com Deus alguma coisa. Ah, mas eu já fiz muito. Você não fez nada. Se nem Jesus, ele passou, foi 30 anos de muita compreensão para entender quem era você. 30 anos para falar do amor em 3. Você já tirou 10% da sua vida para ver se você falou do amor nesses 10% da vida? Não preciso saber a idade, só preciso falar. 3 anos que Jesus fez. 10% da sua vida você praticou, esteve no Evangelho de Jesus. Ah, eu ia lá, eu era dirigente, eu fazia um monte de coisa, tinha um Evangelho, fazia. E o amor? Não, eu não fazia nada, porque você não tinha amor. Acabou. Como é que você vai chegar no plano espiritual? Desnudado. Desnudado. Jesus, ele disse, desnude-se para vestir ao teu próximo. Você se desnuda quando? Só quando toma banho. É a única coisa que eu faço é isso. Mas se desnudar espiritualmente, entender o que seu espírito deseja a fazer. Você busque algo dentro de você e você vai um dia achar. Pode ser naqueles 10% da sua vida. Imagine, 70 anos, 7 anos, você se dedicou realmente. Ah não, mas eu a doutrina me dediquei 30, 20. A doutrina espírita é maravilhosa. É a única lei divina, a doutrina espírita. Ela é bendita e divina. Porque ela fala da reencarnação. Tem que mudar. E ninguém te pressiona isso. Deus te fala nisso? Não. Jesus te fala nisso? Não. Ele nunca te pressionou que você tem que fazer o bem. Te pressionou? Alguma vez ele falou, vai lá e faça a caridade que você tem que mudar? Quando você faz a caridade ou está na caridade, você muda. Se você desejar mudar. Ou não. Quando não quer, você vai só falar do seu sofrimento. Eu tenho uma série de sofrimentos. E de sofismas na minha encarnação. A pessoa diz isso. Sofismas. O outro não compreende isto, aquilo. Espiritismo. Nós estamos falando de um grupo espírita que acredita na reencarnação. Espiritismo é cristianismo puro para a compreensão.
para o amor, ou não? Se você ama, você não sofre. Ah, irmão Paulo, mas eu vou passar meus sofrimentos para você. Não, passe para Deus. Vou lá te ouvir. Se tiver ao meu alcance, eu posso tentar te ajudar. Mas é permitido. Permitido. Você já ouviu a história do meu irmão? Não, né? O meu irmão desencarnou. Eu adorava o meu irmão. Adoro ele, continuo adorando. Né? Desencarnou. E eu tinha que resgatá-lo. Queria. Imensamente rezei. Implorei. Me penitenciei. Só não fiz promessa. Pensou fazer uma promessa no plano espiritual? Vou fazer. Cadê o bico? Não veio? Biquinho? Tá bom. Então estamos lá na pátria espiritual resgatando vários irmãos. E eu implorei a Jesus e a Deus. Ele precisa ser salvo. Ele não precisa mais sofrer. Ele não pode mais sofrer. E eu dizia isso a Deus. No plano umbralino. Ou próximo às cercanias da terra. Eu dizia isso. Sabe o que ele me disse? Não. Eu chorei. E ele continuou dizendo não para mim. Não é do meu jeito. Não tem que ser do meu jeito. Não é minha hora. E ele ficou mais um ano para ser resgatado. Ele tinha que passar mais um período nas umbrais da vida. Quantos anos os homens passam nos umbrais da terra, encarnado, sem ter noção do que é a pátria espiritual? Ah, mas eu vi lá no centro espírita que é fácil. É só ser bonzinho que eu vou para o plano espiritual, lá no nosso lar. Mas o nosso lar não cabe mais ninguém. Tem 13 milhões e alguma coisa. Dá um sorrisinho, meu irmão. Isso está muito sério. Você veio aqui para sofrer? Comigo, não. Você me viu no hospital, me viu hoje. Você tem que ficar feliz. Não ficar sofrendo. Não é? Então, chegar lá, eu tenho que ser bonzinho. Eu leio o Evangelho, faço um monte de coisinhas pequenininhas. Fiz isso, fiz aquilo, põe umas vírgulas ali. Eu tenho lugarzinho lá no céu. Você vai ter? Fala que não. Não! Não fala assim não. Fala assim, vou ver se dá, eu vou tentar me trabalhar para melhorar. Não fala que tem lugarzinho em lugar nenhum. Fala, eu vou chegar em algum lugar, eu espero. E aí, ficou melhor. Amém. Eu vou pegar um livro aqui, vou começar eu ler amém, amém, amém. Porque o homem, às vezes, nas suas ladainhas, ou seja, nas suas orações, ele pede e diz que não é ouvido por Deus. Isso é descrença do homem. Independentemente de onde você esteja, no centro, numa casa de oração, num templo, você é importante para Deus. Se você se desnudar para chegar até Ele. Se você ser verdadeiro com você, para com Deus. Quantas vezes você é verdadeiro? Quantas vezes você mente? Você mais mente ou você é verdadeiro? Ou você está nas ilusões das obsessões? Que você acha que está fazendo um monte de coisas. Lembremos, eu não roubei e nem matei. E chega achando... Só o exemplo, minha irmã. Achando que fez e desfez. É que eu falo, o mundo da tecnologia hoje, não é? O amor não acompanhou a tecnologia. O Evangelho, infelizmente, as pessoas não acompanharam juntamente com a tecnologia. Acompanhou? As pessoas são ansiosas. Tem uns radinhos aí, não é? Tem um celular, alguém tem que falar com alguém, tem que falar com mais alguém, fica lá em desespero, sai do trabalho, tem que falar com mais alguém vai me ligar, alguém vai dizer, alguém não vai dizer, e eu no meio desse turbulência. Se não vou falar da antropologia, que não acredita em Deus de forma alguma, não, hoje não vou falar não. E você é antropólogo, não acredita em Deus, não quero mais nada, essa tecnologia não me interessa, ela faz o homem negativo constantemente. Porque eu me ponho sentado, sento.
me aprumo e abraço o computador, ou tablet, ou note. Não é? Abraço ele e começo a beijá-lo. Oi, você está bem, não tem nem o que dizer. É tão tímido, olha um pro outro, eu te amo, te adoro. E perde-se 4 horas, 5 horas, de nada. Então ele sempre diz assim, nada mais nada é igual a nada. Nada mais nada é igual a nada, porque chega nessa conclusão dos sentimentos. Por isso que busqueis e acharei. Eu busco o marido, eu busco as trevas, eu busco a luz. Quando você busca a luz, você tem que olhar para você, porque você está buscando Jesus. Ah, irmão Paulo, você já viu Jesus? Eu vejo todo dia. Né? Tem um tablet lá, ô Jesus, tudo bem? Você acha? Tem tempo. Ele vai ter tempo para mim, para falar, eu estou bem, a terra está ótima, está nada. O homem está na grande turbulência dele, de afirmações que não são afirmações, é conversa de débil. Não é? Ah não, eu falo com Jesus todo dia, me dá o endereço que eu vou falar com ele também. Não é? www, universo, irmão Paulo, qualquer coisa. Não é? Vamos estar lá juntos. Mas juntos numa figura não depressiva, não da doença. Quando lê o Evangelho parece que é uma doença, parece que é uma cobrança. Buscais e achareis, capítulo 25. Ah, o que eu vou fazer da minha vida? Não faz nada, faz alguma coisa boa para você. Mas já estou velhinho, então para de fumar. Se está velhinho, para de fumar. Não faz mal para você os vícios que o homem tem. Não, o vício, o homem tem vícios, ele gosta do vício, mas ele não gosta de Jesus. Ah, mas por que você não gosta de Jesus? Porque você tem vícios. Um vício do pensamento, um vício da palavra. E a palavra não é rica. Ah, mas irmão, você está num ambiente de espíritos, como que você pode... Mas eu sou espírito. Não tenho pretensão nenhuma. Eu sou espírito. Desencarnado. Ai, então, quer dizer que um defunto fala aqui. Como é que você pode gostar? Eu tenho, em São Paulo, tem um público de 200 pessoas que ouvem e constantemente se sente extremamente bem. Porque leva a mensagem para casa e fala assim, eu tenho que mudar alguma coisa. Tenho que pegar minha malinha diferente e mudar. Ah, mas eu rezo. Você já viu aquela história de orar? A pessoa reza, 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 ora, ora. E depois se culpa. O que acontece? Rezou e não adiantou. Porque você emanou a luz. Você determinou a luz naquele momento. E depois você se culpa. O que acontece? As sombras te invadem o pensamento. E você vive na sua escuridão. Ah, mas eu faço muitos projetos. Eu estou no projeto de Jesus. Eu estou lá naquele projeto aqui, acolá, no outro. Aquele espaço que foi criado. Mas se você vive no arrependimento, vive nas suas culpas, o que você vai fazer? Nada. Mas nada é igual a nada. Ah, irmão, então eu vou sair de novo com as mãos vazias? Vai! Tem que entender que vai de novo. E mais meramente uma reencarnação perdida. Você quer perder essa reencarnação? Fala que não. Fala assim, não, de jeito nenhum. Mas o homem gosta de sofrer. Ele sente o sofrimento como... agora é o sofrimento que eu vou ter que aprender com ele. Não precisa aprender com o sofrimento está aí. O sofrimento na sua vida está aí. Você está resgatando com a caridade moral, caridade material, um suportar ao outro. Quando que você suporta o outro? Ah, não posso fazer mal para o outro. Não, eu tenho que suportar, mas eu não posso dizer não para ele, porque ele está em casa, né? Faz parte da família, faz parte de tudo. Como é que eu não vou dizer não? O não tem que ser dito. Porque Jesus também disse alguns nãos. E você também faz parte do cristianismo. E você não aprende a dizer não? Dá para dizer não? Não dá. Porque o homem sofre, ele não diz o não e sofre. Aí ele fica se culpando e depois fica chorando. Então fica num ciclo vicioso, extremamente doente. Para quê? É mais um dia perdido. Ah, irmão, mas não é tão simples assim. Você está no plano e eu estou na matéria. O plano é pior. Você quer vir para o plano? É pior. Quer desencarnar? Fala que não. Não, ainda bem. Quer ver espírito? Não. Eu também não tenho. Quando eu vejo espírito, me afronta, me faz mal.
Né? Ver espírito também faz mal, né? Assim, porque as pessoas ficam procurando espíritos, o fenômeno espiritual. O fenômeno é você. Você é um espírito encarnado que possa ver as pessoas e estar com as pessoas. Ou não? A doença faz bem, minha irmã? Entendeu agora? Agora vamos parar? Porque senão a gente vai sofrer. Não é assim, meu irmão? E sofre, e vai se condoer no sofrimento, e o sofrimento vai fazer parte de você, obviamente, está lá no capítulo 5, o mal e o remédio, bem-aventurados os aflitos, tem o mal e tem o remédio. Qual é o remédio? Fala que é fé. Vai. A fé, não é? Não, eu já falo, porque senão vai pensar muito, a gente fica pensando, e aí fica intimidado, eu não sei o que falar. O que eu vou falar? É a fé. Não é o mal e o remédio. Qual que é o mal e qual que é o remédio? A fé, não precisa muita coisa. Não precisa no encontro espírita dizendo, nossa, é sublime, aquela palestra foi maravilhosa. Nada é maravilhoso. Você é maravilhoso. Porque você é obra de Deus. Acabou. Isso tem que entender. Mas não nas vaidades, não nos preconceitos, não na liturgia dos vícios espirituais e materiais. Não é? Então você é maravilhoso, mas quando que você é maravilhoso? Quando você serve a Deus. Quando que você serve a Deus, tirando os seus probleminhas de não evangelho. Hoje não dá tempo. Não, hoje eu estou cansado. Ler evangelho para mim é um cara, reúne a família, fica repetindo as mesmas coisas, um fica bocejando, outro fica abrindo a boca, vê o espírito, vê não sei o quê. Espiritismo também, fenômeno, vai... Não, o fenômeno faz parte, mas não é só o fenômeno, é a sua mudança comportamental. Reforma íntima, não, mudança comportamental. Se você mudou, você sintonizou luz. Não é assim mesmo? Adianta ficar chorando, tempos e tempos perdidos no choro? Adianta? Não é só você, tem um monte de gente aqui. Não adianta? Não, porque eu estou olhando para ela, mas tem um monte de gente que fica no choro e não sai do choro e não acha nada e fica buscando alguma coisa, o evangelho está do lado. Não, o evangelho hoje não quero nem ler o evangelho porque o evangelho não faz parte de mim. Nesse momento eu estou em crise. Arrumei uma crise. Hoje é comum, eu como psiquiatra dizer assim, é comum a crise da solidão. Eu estou depressivo hoje, aí vou para o vício. Bebidas, cigarros, drogas, ou a sexualidade. É o que mais acontece. Nós estamos vivendo Sodoma e Gomorra, ou não? É o mundo de hoje, século 21, João Evangelista disse, e promulga isso em suas obras, que o mundo... As pessoas iam se afunilar, iam ficar em dúvida, nem sabem o que vai fazer. Não é a crise. Eu estou em crise, arrumei uma crise. Qual é a crise do momento? Depressiva. Eu estou depressivo, fala bem baixinho, para ninguém ouvir. Estou em crise depressiva. Fluoxetina, né? Aldol. É bonito dizer assim, né? Eu tomo fluoxetina. Você não sabe, está lá do lado. O Aldol, Rivotril, eu estou aqui. Não é? O homem gosta disso e faz bem. Não é? Faz bem para ele, porque é um slogan, né? Estou em crise. Crise do quê? Não sei. Crise existencial. Crise do evangelho, crise de Deus, qualquer coisa. Crise de sentimento, me abandonaram, me deixaram sozinho. Quantos você deixou abandonado? Quantos você não serviu? É a lei de ação e reação. Ação e reação, não adianta ficar tomando fluoxetina a vida toda. Adianta. Vai que se continuar assim, vai continuar, vai tomar. Não é? Tem que mudar. O homem precisa mudar, entender o que é essa mudança. Senão vai ter crises contínuas. Aí, irmão, como é que você pode falar no meio espírita sobre uma crise existencial? Mas é que mais o homem vive. É crise de médium. É crise de valores. É crise de dinheiro, não é? Então todo mundo aqui vai deixar um tostão para a obra. Né? Aí, mexeu no bolso, não quero. Já não é um espírito bom esse. Não é isso que vai reverenciar e não é nada disso. Dai de graça que recebesses gratuitamente. E você consegue trabalhar o evangelho na sua vida. Mas a crise é o melhor momento. Não é? Tem crises do ano. Nossa, eu estou um ano e meio, uma crise.
fui abandonado, fui abandonada, ninguém olha para mim, vai no centro, mas daquele centro não dá, tem que tomar passe, tem que não sei o quê, e aquilo me faz mal, ver aquelas pessoas chatas que estão lá, que eu não gosto daquelas pessoas, mas você não pode julgar, não julgue a ninguém, se você for julgar, você está julgando a você mesmo, acabou, atira um pedregulho, não atira um caminhão em cima do outro, né? Não tem aqueles caminhões grandão que eu dirigia? Né? Que você dirigia, né? Aqueles caminhões grandão, joga em cima do outro. Não é? É o que você faz, é o que o outro faz, porque estou em crise. Ninguém olha para mim, ninguém me vê. Como? Nesse mês espírita, nós temos que falar de Jesus. E não estamos falando de Jesus. Só que eu posso falar da sua crise. Que você ainda não compôs a primeira página do seu livrinho. Você tem um livrinho? O livro da vida. O que você escreveu no livro da vida? Ninguém mandou sentar aqui na frente, devia sentar lá atrás. Não é? Às vezes fica perguntando, você escreveu alguma coisa? Não, porque eu fico vendo o pensamento dela, por que eu estou aqui? Ele vai voltar aqui de novo? Não vou. Fica tranquila, né? Fica taquicárdico. O médium vai para cá, fluoxetina, aí vai fluoxetina agora, não é? Rivotril, hoje à noite é Rivotril porque eu fiquei desgastado, o irmão ficou olhando para mim, um defunto ali olhando, não é? E o ser humano é exatamente, não, a gente tem que relaxar, mês espírita ou estar numa relação de evangelho espiritual, de uma preleção espiritual, que às vezes incomoda, que não faz bem para um, não faz bem, mas pelo menos a grande maioria faz bem. Porque eu estou falando de você. Porque muitos tomam, muitos entram em crise, muitos sofrem, tem dorzinha ali, acolá. Resolveu? Resolveu, meu irmão? Já está resolvido? Já. Tem que resolver, não é? Não, aqui é particular, a gente já vai. Não posso. Aí vai falar, irmão Paulo, fala de mim. Não posso te expor aqui, né? Já pensou? Uma vez lá em São Paulo saiu uma pessoa dizendo assim, irmão Paulo, fala um monte de coisa de mim. Me expôs ao público. Mas eu não estava falando dela, estava falando de todos. Porque todos sofrem, todos têm crises existenciais, todos não querem conviver com o Evangelho só de vez em quando. Não é só de vez em quando? Claro que é, porque é só de vez em quando estou em crise. Não é assim, meu irmão? Quando estou em crise, eu vou lá buscar e achareis, capítulo 25. O que eu vou fazer se eu achar a luz na minha vida? O que eu vou fazer com ela? Vou multiplicá-la? Se eu achar que tiver muito dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou dar para os pobres, para aqueles miseráveis, para aqueles fedidos, que você é igual ou pior, ou momentaneamente naquele momento se torna igual. Porque caridade é você olhar para você. Não é, minha irmã? Olhar para você. Entender o mecanismo do Evangelho na vida das pessoas. Por isso que a gente fica buscando, não sabe nem o quê. Depois volta para o plano espiritual, buscando e não sabe o quê. Não é perda de tempo? É porque a gente resgata, irmãos, exatamente assim. Por isso que essa frase ficou muito bem marcada. Eu não roubei e não matei. Mas judiou das pessoas. Judiou dos sentimentos. Você tem que fazer do meu jeito. Porque meu jeito é o mais importante. Eu tenho um compromisso aqui dentro dessa casa. E quando tirar essa casa de você? Esse dinheiro eu guardei por os herdeiros. Quem são os herdeiros? Não tem. Você vai dar para quem? Ah, não, mas o genro é assim, o outro é assim, a sogra é assim, não vou dar para ninguém. Então o que você fez? O que você construiu na sua vida? Nada. Mais nada é igual a nada. Ah, irmão, então não tem sentido você falando assim, minha vida vai ficar vazia. Mas quantas vezes o homem está vazio? Quantas vezes ele vai dormir vazio, está com o companheiro ou a companheira do lado, nem sabe por que deitou ali. Está cheio de problema que arrumou. Os infortúnios ocultos que ele colocou na vida dele. Por isso que eu falei do amor e do perdão. Amor e perdão. Amor e perdão. Põe aqui, ó. Põe escrito amor e perdão. Será que o homem vai chegar nisso?
a perdoar? Você consegue? Você falou. Ah, você sempre vai esperar. Então tá bom. Eu gosto assim de fazer assim, depois você me... Quando fala assim, foi irmão Paulo, pode me xingar depois. Não me xinga. Não é? Não me xinga. Não, porque depois vem essa vibração, né? Porque se alguém hoje não gostou de mim, eu não sei se todos me conhecem, também não me apresentei já? Quem sou eu? Ah, então bem. Então a gente vai... Eu estou falando, é tecnologia. Joga lá. Não é? Como é que eu vou fazer um trabalho espiritual e aqui? Essa sintonia, que beleza. São Francisco de Assis dizia isso, né? Então vamos lá. O Zequinha também. O Zequinha, quando vem, ele traz todos os animais com ele. Ele não tem mais jeito. Já deu um corretivo nele. Meus irmãos, buscais algo dentro de você. Vai achar não a solidão, mas vai achar Jesus dentro de você. Mas parece aquelas pregações, né? Jesus está aqui, Jesus está ali. Não, Jesus está aqui mesmo. Ele virá a você se você permitir. Busque a forma. Não existe fórmulas. Existe a sua mudança. Ah, eu vou trabalhar a caridade com aquelas enfermidades o dia todo. Respeite o outro. Respeite dentro do lar. Respeite a emoção. Não entre em crises que não vale a pena. Vale a pena estar em crise? Vale? Vale, minha irmã. Não. Ficar abraçando o computador, será que resolve alguma coisa? Teve épocas que era. Porque a ansiedade toma forma. E a ansiedade é uma doença. Porque falta Deus, falta Jesus na vida das pessoas. Não falta? Falta ou não, minha irmã? Divertindo. Olha para você está divertindo. Porque às vezes eu nem sei o que eu vesti hoje. Eu estava lá num tempo perdido. O que eu vesti hoje? O que você vestiu hoje, minha irmã? Não sei, alguma coisa preta, porque eu vou lá ver o irmão Paulo. É defunto, a gente tem que estar de preto. Não é? É uma coisa assim, fabulosa. Não é assim, minha irmã? E o homem fica perdendo o seu tempo em coisas vagas. Não é? Vou lá porque tem um velório. Não é? Assim, velórios são reencontros. Você está me reencontrando. Você está me reencontrando, é um velório. Imagina eu ir lá num centro espírita que é ortodoxo, que é assim, central. O que eu vou fazer? Vou falar assim, eu sou um defunto? Não posso dizer. Eu sou um desencarnado. É melhor, né? Uma palavra mais sublime, né? Como é que eu posso ouvir uma pessoa, um espírito desencarnado que veio aqui, se envolveu com o médium, envolveu-se gradativamente com ele incorporou, deu aquele... E ficou lá na... Não tem nada disso. Eu estou lá, a emoção está aqui, eu estou falando através dessa sintonia da tela mental do irmão. Acabou. Esse é o fenômeno, mas as pessoas criam um outro rótulo de fenômeno. E não é assim. Não é? Beleza, eu também estou feliz. Obrigado. Continue feliz. Olha eles aqui pertinho de mim. Lá no plano espiritual tem uns amigos nossos que cultivam os gatinhos, cachorrinhos. Ah, mas tem isso lá, tem se você merecer. Esse é o problema. Se você merecer naquilo que fez, naquilo que Deus vai olhar para você, ou Jesus dizer assim, você fez muita coisa por você, sem ser egoísta. Você distribuiu aquilo que você tinha de melhor para os seus semelhantes. Não ter medo de distribuir aquilo. Por isso que fala, tecnologia é uma doença hoje, que faz mal. Já pensou perder tempo? Perder tempo. Não é? Perder tempo. Aí, irmão, tecnologia é importante no trabalho, mas não na solidão, não no remorso, não nas dúvidas, não no dever não cumprido, que não cumpriu nada, não fez nada pelo semelhante. E aí, arrumou alguma coisa? Arrumou, meu irmão? Não. E fica sozinho. Quantas vezes você se encontra sozinho? Hoje você chegou aqui sozinha em pensamento, você também, o outro também, não, eu vou para uma palestra, mas estou sozinho. Estou em um casal, mas cada um individual. Você não sabe o que ele está pensando, nem o outro. Só se for um médium, um vidente, que vai estar ali, sabendo o que o outro está pensando. Por que eu raspei o cabelo? Porque eu não tinha mais cabelo. Não é assim? Coisas práticas. Não é? Não é assim, minha irmã. Você vai raspar o cabelo? Claro que não. Ele pode. Não é? Senão são coisas práticas. Então, o trabalho do Evangelho são coisas simples. Não são coisas difíceis. E o homem tem dificuldade de interagir com as coisas simples.
com as coisas fáceis. Porque para ele é mais, ele complica. Tudo é complicado. Mediunidade é um negócio que eu tenho medo. Por que você está no centro espírita? Não, eu vou lá para tentar tirar isso de mim, mas eu não quero isso para mim. Mas você veio com isso, tem que resolver, acabou. É simples. Ah, mas o meu tempo, você tem tempo, que quando você fica no computador no tempo tal, quando você reclama da vida, quando você faz isso, você tem tempo para isso, não tem? E bastante, arruma tempo e fica lá. Eu vou achar a minha solução dentro de uma casa espírita. É lá que eu vou resolver os meus problemas. Vou lá naquele trabalho de sábado que era maravilhoso, mas o médio cansativo, ele fica lá o tempo todo, me dá atenção. E fica lá, eu fico naquele salão lá não sei quanto tempo, e o médium lá, e não vai rápido, que eu preciso ir embora para resolver meus problemas. É ansiedade. Você está numa crise existencial. Você quer ir embora. Aí você vai embora para onde? Também não sei. Não sei. Mas não, eu vou para casa. Fazer o quê? Também não sei. Tá tudo limpo. A empregada já passou lá, já fez tudo direitinho. A minha empregada. Não é sua empregada, é uma companheira que está lá junto com você para resgatar os seus débitos. Juntamente com você. E por que você quer voltar para casa? Também não sei. Ah, mas tem lá, porque a pessoa está lá infortunada, o tempo vai passando, ele não quer que eu saia de casa, não quer isso, não quer aquilo. Para. Evangelho não é isso. Evangelho é simplicidade. É você realmente estar conjuntamente com o necessitado, que está do seu lado, que está fora de lá. Ah, então eu vou abraçar o mundo. Não, ninguém está pedindo isso. Milagre não é isso. Você não tem que abraçar o mundo. Não tem esse compromisso de resolver o problema de todos. Tem? Fala que não. Fala que não, obrigado, fala que não. Não é assim, não tem que resolver o problema de todos. O homem quer resolver o problema de todos, não resolve nem ele. Ah, mas isso aqui parece uma terapia. Não! É o Evangelho. É para despertar, porque senão vocês vão viajar, não é? A terapia é de grupo. Você precisa melhorar, não precisa voltar nos pensamentos passados, ficar no passado, se envolvendo coisas passadas. Precisa? Não, o homem não precisa disso. Não precisa, não precisa. Eu fico falando com uma pessoa e todo mundo vai. Todo mundo curioso. Não é? Por que as pessoas são tão curiosas assim? Ficam pensando assim, falando da vida dela. Então todo mundo quer saber da vida dela. Claro que não. Não é? Então o homem, ele sempre é desbiloteiro. Eu quero saber da sua vida, mas não vou falar da minha. Da minha ninguém pode saber. Não é melhor? É melhor saber da sua, de eu falar da sua. Né? Falar mal do outro, gaguejar, falar mal do outro, o outro não fez isso, o outro não fez aquilo, o outro não fez isso, deixou de fazer. Não é assim, minha irmã? Então o homem precisa aprender, precisa entender. Já perdi várias coisas na minha vida, eu preciso só recuperar. Aí eu vou achar em Jesus. Enquanto eu não fizer isso, eu não vou melhorar. E não adianta chegar na pátria espiritual dizendo que fez alguma coisa. Ai, irmão, mas eu dei atenção a tanta gente. A minha irmã, a outra, e quem mais? A outra, e quem mais? Só ali. Dali para frente eu não fiz mais nada. Mas eu li o Evangelho todos os dias. E quem mais? Só isso. Você melhorou lá fora? Não. Lá fora tinha sangue quente. Personalidade forte. Forte para ficar doente. Para não se recuperar do tempo perdido que fez e não fez. E perdeu o tempo na vida. Por isso que faz uma oração maravilhosa. Que bênção de Jesus. É uma luz intensa. E depois já sai xingando o outro. Depois já sai reclamando que a vida não caminhou. Depois já se culpou de algo que pensou errado. Eu pensei errado, pensei naquela pessoa. Não podia pensar naquela pessoa assim, não podia pensar. É obsessão, mas tudo bem. Aí não é culpa, é culpa, já acabou aquela luz. Por isso que a tecnologia hoje ela faz mal. A saúde dos homens. Eu busco alguém na internet. Já ouviu isso? Bastante. Busca alguém na internet. Quem que você vai buscar? Também não sei. Tem que ser uma pessoa morena, agradável, olhos verdes, musculoso, que tenha conteúdo. Olha só que esse gente. Tenha conteúdo. Não é? Perfeito, com muito dinheiro, né? Sem filhos problemáticos. Não quero filhos, mas como já se desligou assim do relação. Mas quando é jovem, não, né? Vai, o que vier está bom, vamos ver o que vai acontecer. A gente é amadurecimento, não é. Por isso que a tecnologia é algo ruim na vida das pessoas. E só, né? E fica 2, 3, 4 horas.
Ah, mas e quem não fica na internet? Lê o Evangelho, assimile o Evangelho, entenda que o Evangelho está na sua vida. Ah, mas eu não entendo. Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Amar o teu próximo como a si mesmo. Se você não se perdoar, se você não se amar, acabou o seu problema. Você vai ficar dizendo que não é feliz. Não é assim mesmo. E a felicidade está do seu lado. Não está? Quando você deseja. Por isso que eu falei do espelho. Não fique mais perdendo tempo no espelho, por favor. Que é muito tempo, gente. Fica. O homem, ele vai pedir e vai obter aquilo que é de merecimento. Quanto que você fez, não é trocas, para merecer. Quantos que você tirou do caminho em vidas passadas, nessas você quer recompor. Você quer recompor, mas não é da noite para o dia que você vai recompor. Não é. O Evangelho também dita isso. Trabalhadores da última hora, obreiros do Senhor. Que é a última parábola. Obreiros do Senhor. Se você for um obreiro do Senhor, você terá Jesus na sua vida. Se você for um homem de bem no capítulo 17, acabou o seu problema. Você já leu? Leia lá, volte lá, mas está tudo errado. Aí eu não sintonizo, eu acho que daquilo lá não é para mim, eu não mereço aquilo. Não, eu não mereço isso, não é para mim, acabou. Já vi essa história. Acabou, não é para mim. É para você também. Porque você é merecedor, como falávamos. É maravilhoso. Você é um ser composto por Deus. Que te deu essa chance nessa encarnação. Agora, se não fizer nada, mais nada vai se tornar nada. E vai ser infeliz. Aí, irmão, como que você pode trazer num trabalho como esse, um banquete espiritual, falar que nada é mais nada igual a nada? É isso. Quando você está só, quando você não quer se aperceber dos valores de Deus na sua vida, você está só, sozinho, tomando seus antidepressivos, deixando as caixinhas lá para mostrar para os amigos, para as amigas, olha aqui, quantos antidepressivos eu estou tomando, ansiolítico, olha que lindo aqui no meu canto. Aqui. E o Evangelho não, o Evangelho está do outro lado, deixa ele lá, os remedinhos aqui, o Evangelho aqui, e aí você começa a se trabalhar negativamente, as sombras vão te envolvendo e você não é feliz. Não é feliz. São as coisas simples. O Evangelho é simplicidade, não adianta complicar, não adianta que você, eu já fiz, não fiz, deixei de fazer. Não fez nada aos olhos de Deus. Porque você é compromissado, você tem muitos débitos de vidas passadas para aceitar, então você não fez nada. Nada. Chico Xavier disse isso. Ele não é profeta, é um homem simples, que veio para trabalhar o orgulho e as vaidades. E veio para divulgar a doutrina espírita. E disse, não considera nenhum cisco. E muitas pessoas acham que são alguma coisa que não são. Então está se perdendo tempo. Não é? Se perdendo tempo. Então eu tenho que trazer um pouco do Evangelho. O Evangelho é o perdoar, é o se amar, entender o que é a vida espiritual. E acabou. Não ficar naquele miolo perdido. Eu estou enfermo. Quem trouxe a enfermidade foi você. É o que nós falamos aqui no trabalho de cura, ou trabalho espiritual. Quem traz a doença são os homens. Os homens estão infortunados consigo mesmos. Quando você está triste demais, você está buscando algo que nem sabe o que é. Ah, estou buscando algo profissional. Mas nem sabe o que é. Estou buscando a minha cura e não tem fé. Como é que você vai se curar? A doença você trouxe ela para você. Pelas suas ansiedades, pelas suas tristezas, pelos nãos que receberam. E vai desencarnar do mesmo jeito que chegou na Terra. Isso que nós falamos em muitas palestras lá em São Paulo, ou falamos aqui no trabalho, o homem se perde. E perde na sua vida. Ah, mas nessa vida eu tenho um corpo físico. Você está se escondendo dentro dele. Ou não? Está se escondendo. Porque às vezes a gente mente. É uma mentirinha só. Ninguém está vendo mesmo. Mas você está se obsediando. Não é? E quando essas obsessões acontecem, obsessões são irmãos que ficam pertinho de nós, de vocês, de mim também.
Não é? Quando eles vão se envolvendo, aí você vai se desequilibrando. E vai achando que não tem merecimento de nada e que a doença se instalou. Eu já estou com problema na coluna, já estou com problema no rim, já estou com problema no estômago, já estou com problemas disso. Aí você arruma mais problemas. E acabou. Acabou o seu espaço na terra. E volta para a pátria espiritual extremamente desnudado. Extremamente, porque desnudado mesmo. Porque às vezes tem uma meinha que vai de meia, vai com calçadinho, vai com um pezinho só, né? Põe um óculos em cima assim, chega lá de óculos, eu estou aqui, vai para o final da fila. Vai lá, vai para o final da fila. Então o homem acha pretensiosamente que ele leu o Evangelho hoje e mudou. Mas você perdoou? Não, então você não mudou. Você amou? Não, então não mudou. Então as buscas são do homem para com o homem. É só ele com ele. Não adianta você ter uma pessoa do seu lado que não te conhece, que não te entende. É o seu marido, sua mulher, seu filho. Mas é você com você. Porque você vai desencarnar sozinho. Não vai dizer, pode ser que tenha um desencarne coletivo, morre todo mundo e vai os dois juntos. Mas cada um para o seu espaço. Ah, mas não vou encontrar mais aquela pessoa? Não. Você não tem merecimento ou não fez, portanto. Onde você vai encontrar? Ah, mas tem um livro lá lindo, maravilhoso, que dizia que eu ia encontrar a minha alma gêmea que eu nunca conheci. Aí vem esse show, né? Que não é assim. A vida vai continuar, a vida vai caminhar. Agora só depende de quem? De você. De você. Não depende de mais ninguém, não depende do seu marido, do seu filho, da sua mãe, do seu tio. Nada. Ele pode te ajudar, mas só vai depender de você. Se você não quiser estar juntamente a Jesus, acabou. Por isso que buscai algo. E vai achar. Se você permitir se achar. E às vezes o homem não permite. O que nós mais temos visto, no plano da matéria e no plano espiritual de resgate, são irmãos que não querem ser ajudados. Tem a pretensão de dizer que conhece tudo. No mundo espiritual, na matéria, já fiz. Deu o exemplo do Chico, deu o exemplo de Jesus. Se você fez algo próximo ao Chico, se você sai da sua mansarda e vai lá até o semelhante e abraça e cura, se você manda 456 obras para o mundo da terra, e isso é a mudança do homem, está bem próximo da luminosidade. Se você não fez nadinha disso, então espere que você precisa mudar. Aí, irmão Paulo, se prepare para uma outra encarnação. Mas agora quanto tempo eu não sei. As encarnações hoje são 100 anos, 150, 200. Se volta para a Terra. Se volta para a Terra. Então aproveite. Aproveite a estadia que vocês estão tendo na Terra. Pegue a sua maletinha, enche com alguma coisinha nova. Pegue o livro da vida, escreva a primeira página. O que você escreveu no livro da vida? Você escreveu? Se não escreveu, vá começar a escrever. Ah, só vai meus depoimentos de negatividade, o que eu perdi, isso que eu perdi aquilo, que eu... Não, veja as coisas boas que você talvez tentou fazer. Escreva para você. No seu escrito você vai receber. Agora, se ficar dizendo, eu fiz, eu resolvi, os problemas. Que problemas? Se você merecia esses problemas. Se você tinha que resgatar aqueles espíritos doentes ao seu redor. Não é assim? A doutrina não prega isto? Que você resgata as coisas difíceis com aqueles que estão ao seu redor. Quando você se afugenta deles e quer ser o melhor, você não é nada. Veja o exemplo do Chico. Eu não vou ter nem a Jesus, um médium que é consideravelmente importante para a doutrina espírita, somos Francisco Cândido Xavier. Fora ele, Herculano, tem outro irmão, tem Casimiro, mas é Chico Xavier. Esse é um espelho que pode ser seguido. Agora, se você não seguir, eu vou seguir o espelho de Jesus. Você é Jesus? Você perdoa? Você se cura a si mesmo? Você para de reclamar? Para de colocar coisas inúteis na sua mente? Você está seguindo o caminho de Jesus. Ou não? Não é, minha irmã?
É ser verdadeiro. Quem é verdadeiro? Não é? Quantas vezes o homem fica sublimado? Recebi o milagre da cura. E o que você fez isso com o milagre da cura? O que você fez com isso? Você multiplicou o seu pão ou ficou só com as migalhinhas? E vai chegar no plano espiritual, minha migalhinha, já foi. Já foi. Já foi. E as migalhas são migalhas. Então eu tenho que mudar muito, eu vou ter que parar de ser assim. Vai ter que parar de ser assim. Se você quiser. Ou não. Se quiser. Se não quiser, vai continuar sendo você. Nos Rivotril, nas crises existenciais, nas emoções que não são emoções. Descobri um grande amor, descobri isso. Fiz uma obra de caridade maravilhosa. Não fez nada. Porque você destruiu inúmeras famílias. Inúmeras. Então aquele número não é representativo para nada. Chico veio cumprir uma tarefa missionária e nunca admitiu a missão. Não existe médiuns missionários. Existe uma missão de comprometimento com a vida da matéria, resgatando os vossos débitos. Isso existe. Mas a pessoa é tão bonzinha. O bonzinho é você cumprir algo com você e se permitir a não ser doente. Quando você está doente, você não está permitindo nada de Deus na sua vida. Mas eu vivo doente, a minha família vive doente. Por quê? Falta evangelho, falta amor, falta caridade. Falta perdão. Que é tão difícil. Tem irmãos que passam uma encarnação de 20, de 10, de 50, de 70 para perdoar Imagina o que tem atrás. Imagina o que tem atrás. Buscais e achareis algo para você, para reconfortar a sua alma, o seu equilíbrio, trazendo mais paciência. Ou não? Paciência. Ontem nós dizíamos no Evangelho, dizer assim, paciência está lá no capítulo 9, os mansos e pacíficos. Quem quer ser manso e passional, não é aceitar tudo, é entender o que é a paciência de 1000 alfinetadas por dia. Se você passou por esse teste, você contribui para o seu crescimento, de não estar doente. Irmão, você quer que a gente seja perfeito? Não! Não existe perfeição. Se existisse, você não estaria aqui, estaria? Quando foi descoberto o trabalho, vai lá trabalhar. Eu vou. E foi dificultoso. Então o homem, para descobrir isso, não é assim, meu irmão? Você não descobriu isso? No seu pensamento, na sua busca. Na sua busca. Para entender. Ou não? Médium cansa. Nós vamos embora. Tocou 2 sinos. Quando dá o terceiro, eu tenho que ir embora. Aí tem um pessoal que é extremamente egoísta. Fica batendo no sino. Irmão Paulo, vamos embora. Eu falo, não vou. Sou mais teimoso que ele. Porque o ser humano é assim. Ele é extremamente teimoso. Ele bate naquela tecla até o final da vida. Eu acertei. Que não acertou. Você buscou recuperar os seus débitos passados. De vários irmãos doentes, enfermos, que você deixou desvalidos. Não tem aqueles irmãos difíceis que aparecem no caminho? Então você deixou ele, perdoa. Sabe amar, sabe conceber o perdão, mas não um perdão que humilhe o outro. E vai achar o quê? Quando você humilha o outro, você vai achar coisas ruins. Irmão, não é tão fácil, você não sabe da minha vida. Você não sabe da minha. A minha é pior que a sua. Não é atender, assim, nas enfermidades. Pior, eu digo figurativamente. Quantos que estão nas trevas trabalhando para a recuperação de muitos enfermos? E vocês estão na terra, tem muitos enfermos. Do seu lado, outro. E aqueles que são caros, que não são caros, não custou nada. Depende do seu custo, quanto você vai pagar por isso. Porque o homem às vezes fala, quanto que eu vou pagar por isso? Para recuperar 1, 2, 3, 4. Faça isso naturalmente. A vida da simplicidade, do amor. Aí eu tenho um filho extremamente difícil. Você merece. Então tenta compor ele na paciência. Eu tenho um monte de gente difíceis na minha vida. Ou você que é o difícil. Por que você toma remédio? Porque você deve ser difícil.
Por que você está enfermo? Porque deve ser difícil. Você olhou para si, por isso que nós falávamos no início da nossa conversa sobre o Evangelho. Né? Buscai algo dentro de você que seja extremamente luz. Não quero aqui ouvir o que você tem de pior. Por isso que eu disse que a criação é maravilhosa de Deus. Você é uma máquina extremamente perfeita. Vem com defeitos porque não acertou em vidas passadas, em outras. Por que eu tenho problema de relacionamento? Por que eu tenho problema de sentimento? Quantas vezes você já passou isso? Então isso faz parte do seu resgate? Claro que faz. Agora depende de você. Por que eu tenho que olhar no espelho sempre? Faz parte com o meu aprendizado. O espelho da vida. O que você vai escrever? O que você está escrevendo? Só o pontinho final ou uma vírgula? Só o amor que eu tenho ao meu próximo ou a mim? Sem ser egoísta. Isso está no Evangelho. Ninguém fala diferente do Evangelho. Por isso que eu falei, não adianta falar de Mateus. Eu falei de Paulo com Timóteo, que ele dizia assim, Deus me perdoou de tudo que eu fiz. Eu vou divulgar a boa nova. Isso disse Paulo a Timóteo, numa conversa íntima dos dois. Como eu encontrar você e falar com você. Mude o seu pensamento. Paulo disse isso a Timóteo. Refrescou alguma coisa? Na Epístola 1, capítulo 7? Vai mudar alguma coisa? Não. Vai mudar o que você precisa mudar. Se você abre o Evangelho e fala, isso aqui é para mim. Eu preciso fazer isso aqui, sem me obrigar a nada. Acabou. Vai ser simples. Isso é simplicidade. É desvestir. Ah, mas eu não gosto daquele cara. Eu também não gosto desse. Você está sendo simples? Não. Você está sendo ignorante. Não é? Foram criados simples e ignorantes por Deus. E continuamos como? Ignorantes. Essa é a nossa verdade. A minha também. Mas eu estou ali. Ai, você não é um espírito iluminado? Não. Nós trabalhamos com Jesus. Todas as vezes dos seus infortúnios, nós estivemos lá. Se não fui eu, foi outro. Mas tivemos o que você sentiu. Então isso é trabalho. E eu não quero ir para outras paragens. Eu continuo em um pequeno, 2 hospitais no mundo próximo à Terra. Faz bem. Tem um aqui pertinho e tem um outro lá em São Paulo. Isso me faz muito bem. E quando nós chegamos com o aerobus, com o ônibus, que é para tirar os doentes dos umbrais e colocar, eu pego o ectoplasma de todos vocês para levar embora. E vocês são portadores do ectoplasma que eu preciso. Não é? Então isso faz parte do crescimento de cada um. Então nós não vivemos o que vocês vivem. Ou vivemos iguais, ou piores. Por isso que eu falei, não vou lá no shopping, não é? Comprar uma sandália nova, me preocupar, me desgastar por um presente que... Ah, mas tem um shopping lá? Claro que não. Mas tem uma continuidade da vida. Tem um exercício da caridade. Isso tem, e muito. Tem aparelhos riquíssimos, maravilhosos para a cura, para curar os enfermos. Claro que tem. Tem a oração, que é o melhor remédio para qualquer dor. Agora, quando você ora, você perdoa, ou não? Só orar por orar? Não. Isso é repetitivo. Repetitivo. Por isso que falamos, a tecnologia os confunde. Eu mandar uma mensagem para você. Eu, irmão Paulo, vou mandar uma mensagem para você. Seja mais feliz. Não caia naquele devaneio, naquelas armadilhas que você caiu. Nossa, ele está sendo verdadeiro. Aí eu vou colocar, nossa, o amor de Jesus para com todos os seus irmãos. Vai, mas eu estou extremamente chateado. Aí eu começo a chorar, fico mais depressivo. Não queira ser Deus. Seja você. Seja simples. Será que é tão difícil ser simples? Não é? Esse é o questionamento que o homem tem. O desejo de ser simples. O que o Cristo, 30 anos, em 3, ele disse para você. Ame! Perdoe. 10% da sua vida. Faz análise. O que você fez 10% da sua idade física? Será que você não vai desencarnar amanhã? Ai, eu quero viver esse mundo bacana. Quero viver as ilusões do mundo. Não é assim, minha irmã? O juiz disse não e você disse sim. E aí, o que acontece?
Hum? O juiz disse não e você disse sim. O que acontece? Isso. Vai ter que apelar. O homem tem que apelar pela melhora dele. Não ficar no ostracismo, no ócio. E dizer que ama. Quantas vezes você falou que ama? Pouquíssimas. Né? Eu amo meu filho. Esse é é o meu documento. Não é? Você não diz isso? Meu documento. Porque ele é meu documento. Ele faz parte de mim, mas ninguém é de ninguém. Ele faz parte de uma aproximação fluídica. Isso faz parte. E que o homem não enxerga. Não enxerga. E ele se sente deficitário para enxergar isso. Se sente. Por isso que ele busca tanto a vida dele toda. A encarnação toda dele não acha nada. E o nada é o quê, meu irmão? Na última. É nada. Não é? E que você chegou a essa conclusão. É porque as pessoas não me respeitam, as pessoas não me amam, as pessoas não isso. Eu começo a julgar outros e não me julgo. E não olho para mim. Eu falo do outro. Do outro é bacana. É bacana falar. Gostoso. Dá alimento. Dá subsídios. Não é? Quando você começa a falar do outro, aquilo faz parte de você. Você quer crescer em falar mal do outro. Por isso, os vícios do pensamento, os vícios da matéria e os vícios da solidão. Que aí eu vou para a droga. Não é mais fácil ir para a droga? Não é? O ser humano hoje não está na droga do pensamento, nas drogas das ações, agenciando o Evangelho. Olha, o Evangelho faz isso, você tem que ir nessa linha, mas só que você faz totalmente ao contrário disso. Então você é um agenciador do Evangelho. Está traficando informações. E o que acontece no plano espiritual? Em alguns lugares abissais, há o tráfico de informações. Ah, irmão, você vive isso? Vivo, porque a gente tem que resgatar os irmãos para os hospitais. Já pensou a gente ficar doente? Quanto tempo você vai ficar doente? Não precisa. Não é assim, minha irmã? O sino tocou e nós vamos. Tá bom, meus irmãos? Deu para entender o que é buscar e achar alguma coisa? Você acha que você vai achar alguma coisa? Não fala procurando, fala que vai achar. Não pode dizer eu procuro, porque às vezes a gente tem linguagem assim de procurar algo e vai achar, não vai achar, e fica no sincronismo da solidão. Aí abre o Evangelho, não sabe o que está no Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio, a fé, a melancolia, causa das atuais aflições. É tudo que você vive. É nesse capítulo. Capítulo 5. Acabou. É o que você vive. Não é? Aí vai para a sede perfeita. O homem quer a perfeição, capítulo 17. E ele está no mundo. Como é que viver as coisas do mundo, sendo que eu sou cristão, sendo que eu falo do Evangelho, e eu tive um pensamento negativo, aí a sexualidade, eu fiz, como é que é isso? Reze. Ore. Aí eu vou encontrar um Dom Juan na minha vida? Não vai encontrar nada. Vai encontrar alguma pessoa boa na sua vida. Acabou. Mas fica naqueles sonhos mirabolantes, né? O ser humano fica naqueles sonhos. Lembra do sonho? Você chegou num sonho? Nenhum. Está aqui trabalhando. Esse é o mais importante. Chegou a algum sonho, meu irmão? Então. Mas o homem vive sonhando. Ah, mas está lá no Evangelho que a gente tem que sonhar. Sonhar com o quê? Em achar algo que complemente a sua doença. Não, a sua alegria, a sua felicidade. Isso vai complementar. Ah, mas eu vou na palestra e vou sair bem. Claro que vai. Você vai ser tratado. Será que o homem tem consciência disso? Tem vários irmãos aqui tratando vocês. Não é? E isso é importante. Para nós é riquíssimo. Tirar o seu ectoplasma, tirar a sua doença, sair daqui em paz, isso para mim é importante. Ah, outro dia me falaram assim, o irmão Paulo é muito pretensioso. O que é pretensão? Não é, minha irmã? O que é pretensão? De que você fique bem é uma pretensão? De você ter Jesus no coração é uma pretensão? Eu quero e reforço isso. Desejo isso de cada um de vocês. Para não se perderem mais no caminho. Porque o homem o que mais faz hoje é se perder no caminho. Deu para entender, meus irmãos? Deu? Deu ou não?
Deu não, minha irmã? Você está tão pensativa, você foi até a sua casa, voltou, foi até não sei aonde. Você está bem, minha irmã? É você, aqui. Você não, ela, não sua irmã. As duas. Não é? O homem precisa aprender. Não, porque fico lá. O que eu vou fazer agora da minha vida? Não sei. De quem que é a busca? Não é sua. De quem que é a busca? Não é sua. Quem vai resolver essa busca? É você. Ah, você vai me ajudar? Vou. Deus vai te ajudar. Eu não sou Deus, não sou nada. Queria ser alguma coisa. Por isso que um dia eu só vou falar de antropologia. Não, gosto tanto, né? Porque quando a gente começa a filosofar, né? Sociologicamente o homem vive nessa confusão mental, sociologicamente. Isso era previsto. E por que não coloca o evangelho? Porque não acreditam. Como é que eu vou colocar o evangelho na sociologia? Vamos colocar. Como é que eu vou colocar na filosofia? Mas Platão foi filósofo. Claro, ele antecipou, Sócrates e Platão antecipou a vinda de Jesus. Mas ele falava isso ao público. Ele filosofava, mas eu não preciso filosofar sobre o amor e ficar. O amor é isso. O amor é maravilhoso, o amor se distingue assim. O que é amor? Será que o homem descobriu o que é o amor? Ele tem que se perdoar. Quando ele se perdoar, ele descobre o amor. Aí a vida caminha. Não precisa mais que isso. Mas o homem fica, eu vou descobrir o amor, eu vou lá no centro, eu vou fazer trabalho de caridade, vou ajudar um monte de gente, e vou... Faz mesmo, não deixa de fazer. Mas não se apegue nisso. Faça a sua parte. Bem feita. Né? Bem feita. Não sofra. Não é? Os desígnios de Deus não é o sofrimento, é? Você parou de sofrer? Até que enfim. E não acreditou em mim, né? Não acreditou em mim. Depois você vibra a hora, tem uma energia aí. Não é? Tem outro dia um irmão que nós falávamos assim, a gente tem esse aqui, um irmão, ele estava tão aflito. E ele falava assim, vou pegar esses dias, eu vou chamar o irmão Paulo. Eu falei, mas não precisa me evocar, né? A pessoa, se a gente tivesse todo esse tempo de evocações mentais e tal. Teve uma evocação, a gente tem um aparelhinho que vai sintonizar a sua tela mental. Como você me pediu há 10 dias atrás. Não foi? Eu estou igual aqueles pastores. Você me pediu aquilo há 10 dias atrás e eu te respondi. Não foi, meu irmão? Você estava lá em casa e estava fazendo sua prece lá no tercinho maravilhoso e a gente chegou lá. Você, nossa, senti uma presença aqui tão forte. Não foi, meu irmão? E que bom, até eu. Então a gente visita espiritualmente. Então a gente fala assim, isso aqui faz parte do credo de cada um. De você se alimentar de luz, de paz e de amor. Não ficar nos devaneios. A sua vida não é um devaneio. Não precisa desse devaneio. Precisa. Já foi falado isso a você. Mas você precisa ter a certeza. Quando eu tenho a certeza, eu não vivo mais nesse devaneio. Eu tenho que ter fé. Não é isso, minha irmã? Senão você não estaria aqui hoje. Quanto tempo demorou para você voltar? As duas aqui? Aí todo mundo fica olhando. Todo mundo é curioso. Vocês têm que parar com essas ansiedades. Não é? O homem é muito ansioso. Não fica ansioso? Não é? O homem é extremamente ansioso. E a ansiedade machuca. A ansiedade faz mal. Continue, viu, meu irmão? Promovendo o mês. Mas de um mês você pode ter o ano todo de trabalhos. Nunca diga não às intuições. Viu, minha irmã? Nunca diga não. Que você disse alguns nãos que não precisava. Tá bem? Diga sim a Jesus, diga sim ao trabalho. Você não está mais tranquila, minha irmã? Você tinha que ir a gente conversar mesmo. Não é? Seja luz. Para que tanta confusão? O homem quer confundir a cabeça dele mesmo. Não quer? Não teve aqueles momentos que eu me confundia? Para quê? Porque eu estava dando, tem a mediunidade, os irmãos aí em cima de você, não vai, não faz, não quer, nesse é o cara, joga ele pisa em cima. Para quê? Não é aí o homem lá esperando, e tem um menininho lá de olhos azuis querendo reencarnar, pedindo, implorando e não consegue. Mas vamos chegar lá. Não é? O ser humano é assim, você tem que falar dele que ele fica feliz. Só tem que falar das coisas boas. Não é? Olho azul. Mas pode ser azul, verdinho, fica tudo. O ser humano é apegado às coisas materiais. Não é assim, meu irmão?
Você entendeu, meu irmão? Você entendeu, minha irmã? Meu irmão, continue fazendo isso. Não meçam. Isso eu digo, confraternizar pessoas no movimento. Cada um vai falar uma linguagem. Eu não mudo a minha linguagem. Obviamente, o que vocês estão vendo aqui no final é o que eu uso com meus irmãos que trabalham comigo, ou que estão na equipe. Fala o irmão Simeão, que está um pouco distante de nós, mas está próximo de nós, que é o coordenador, e nós fazemos parte dessa coordenação, desse trabalho. Então isso é a riqueza. Eu nunca digo a um trabalhador de Jesus, ou um assistido, que ele nunca vai se curar. Eu curo a alma dele. Agora, o corpo físico é você. Algumas cirurgias são para curar você, se você permitir. Se você permitir. Agora, se eu ficar na minha doença eternamente, você não vai ser curado. Então chega ao plano espiritual curado, né? Não diga que você fez. Continue a sua luta diária da paciência, do perdão, do equilíbrio. Que precisa trabalhar, viu, minha irmã? As duas. Você vem cantar aqui comigo. Tá bem? Então que o homem precisa perceber isso. Fica mais leve, né, meu irmão? Ontem tenso, hoje também, ontem também. Então, puxa o freio. Dá uma puxada. Tá bom? Entendeu? Entendeu o que nós falamos aqui? Que a simplicidade é que toca o homem, a vida do homem. Entendeu, meu irmão, do nada? Os dois lá no fundo. Entendeu agora, né? Tive que ir lá no quarto, falar com você, tirar aquele irmão, né? Aqui eu vou fazer consultas particulares. E agora? Não, mas é que foi um fato específico, um episódio específico que a gente fez. E para de olhar no espelho, por favor. Você vai olhar, mas com menos tempo lá, porque perde, né? Fica 20 minutos, só para usar esses, como é que é, batonzinho, fazer não sei mais o que, trocar o cabelo. Para que trocar cabelo, né? Às vezes tem o cabelo pretinho, bonito, joga um vermelho, agora até essas coisas, né? Outro dia eu vi teve um evangelho que antecedeu, a gente estava agora é só o final. A gente sempre vai falando do final, vocês vão aceitando, mas tá bom. Não é? A gente estava lá aquele quadro onde tem a cabeleireira, né? Tava lá um monte de mulher que só falava besteira, né? Só besteira. Aí a mulher pintou o cabelo de amarelo, né? Não amarelo, que era amarelo, né? Isso um amigo meu me dizendo, porque ele era uma assistida dele que estava lá, e ela estava totalmente desequilibrada, né? Porque para colocar um amarelo, tem que estar desequilibrada, né? E tá lindo, o que você achou? Tá lindo, e todo mundo concordou que estava lindo porque ela estava pagando, né? Então tá lindo, tá maravilhoso. Eu falei, tá obcecada, vamos até a casa dela. Chegou em casa, ela surtou. Surtou porque ela foi fazer o evangelho, os filhos falaram, que é isso, mamãe? O que você fez no cabelo? Mas vocês não gostaram? Não, isso está terrível. Ai, eu tenho que voltar lá. E voltou, pintou de preto. Aí voltou para casa, agora está melhor. Mas os irmãos que estavam lá, mas as conversas eram tantas, não digo que todo é salão, né? De beleza, só se fala isso. Mas tem que falar, divulgar o evangelho, né? Mas que se fala bastante, né? Tem conversa que não vale a pena, né? Mas você viu fulano lá na esquina, ele saiu no jornal, não sei. Você viu o que ele fez, a mulher dele. Não vai nisso. Fala, não, vamos orar por ele, vamos orar pela família. Não é melhor assim? Tá bom, gente. Continue, viu, meu irmão? Mas, basilando, fazer o balizamento do equilíbrio das pessoas que são assistidas. E todos eles serão assistidos. Pensem nisso. A cura vem de Deus. Nós fazemos parte de Deus também. Hoje eu trouxe a Gabriela aqui. A Gabriela é minha esposa. De várias reencarnações. E a gente conheceu ela na Segunda Guerra. E cada dia eu estou melhorando, viu? Porque você vai para o plano espiritual, você se rejuvenesce, né? Não precisa botox, nada, né? Porque o homem vai nessa pensando em se rejuvenescer, mas se não melhorar, né? Se melhora, a boca vai caindo, né? Vai cair. Claro que se renova. O homem, quando vai para o plano espiritual, vai se renovando espiritualmente. E a jovialidade também chega a ele, né? Eu não vou na academia, mas sou grande, 1,90 m, cabelos escuros, né? Castanho. Tem dia que eu estou de castanho, cabelo escuro, porque diante do espaço que nós estamos, nós mudamos, né, espiritualmente. Mas geralmente é cabelo mais castanho. Porque outro dia alguém me viu e falou assim, irmão Paulo, vem até minha casa.
Eu vou fazer o evangelho, na hora que eu estiver dormindo, você vai aparecer. Eu não tenho tempo. Fui. Foi uma correria. Quem é esse homem aqui dentro de casa? Que eu vi? Igual nós fomos no hospital, numa UTI lá em São Paulo, isso materializamos. Eu sou espírito e se materializamos. Estávamos de jaleco branco e, coincidentemente, aquele dia eu estava de calçado, não estava com a minha sandália. Então passa um homem, imagina 1,95 m você passando, de olhos castanhos esverdeados, passando, cabelo arrumado, então, grande, né, o jaleco, e as enfermeiras. Passou ali, né? Não, é um médico, mas também não viu o nome dele, estava aqui, Paulo. Aí fomos, atendemos a pessoa, e depois daquele fanfuá, porque naquele hospital ficaram procurando quem era aquele médico que entrou. Simpático, agradável, que disse boa noite, não pela beleza, né? Mas... Porque quem me vê fica feliz. Então, quando nós vamos nos evangelhos, realmente a pureza do pensamento. Isso é para descontrair, para vocês irem mais relaxados para casa. Para dizer que a vida continua, que o homem eternamente ele pode ser luz. Só depende dele. Não depende de mais ninguém. Não depende de você? Você não fez isso, né? Ela não fez isso. Nosso irmão aí com a lustrosa aí, o outro lustroso. Não é? Então o homem faz a vida dele se tornar luz. Só depende dele. Que Deus possa iluminá-los, que Jesus possa envolvê-los, sempre na fraternidade de Maria, que nós sempre estamos muito próximos, nos umbrais, rezem pelos umbrais, que tem muita gente desfalecida, tem muitos irmãos jovens desencarnando pelo suicídio, das overdoses, muitos adultos pela sexualidade, pelo erro, e não sabem como chegam no plano espiritual. Então a gente pede assim, orem mais, vibrem mais, sofram menos, não coloquem o seu sofrimento como a causa principal das vossas vidas. Tudo tem solução diante aos olhos de Deus, tudo. Peça realmente a Deus, fale com Deus, converse com Deus, fale de você, não perca tempo em coisas fictícias, coisas banais, coisas virtuais. Tem que ter a certeza. Se vocês me ouviram, é porque tem uma crença, e não a descrença. Para vocês multiplicarem o pão. Multipliquem. Eu sempre falo isso nas minhas preleções no plano espiritual, para os nossos trabalhadores. A gente tem que multiplicar o pão. E cada um tem essa certeza da multiplicação dos pães. Cada um. Isso que nós queremos ou desejamos, que vocês nesse evento, nesse seminário, multipliquem o pão. E sejam simples, não sejam confusos, não coloquem a sua confusão diante das tarefas espirituais, das tarefas de amor. Tarefas de amor não tem que ter confusão. E o homem está muito confuso. Então a gente tem orado, tem pedido pela terra, porque essas manifestações, o povo se rebelando, vai acontecer muito mais intensamente. Isso tem que ter estrutura de orações. Eu não vou colocar a minha doença como o meu problema maior. A minha doença é transitória. Um dia eu vou estar na pátria espiritual. Um dia eu me curo. Eu tenho que me curar. E a doença tem várias formas. Ela pode ser no físico, num órgão físico, como mental. Eu posso me auto-obsediar, eu posso me fascinar constantemente. Ah, mas está tudo certo, eu estou fazendo certo. Depende. Aos olhos de Deus, não. E ninguém vai dizer que você está certo ou errado. Quem vai dizer é a sua consciência. Isso um dia vai chegar. Que aí você vai se desnudar do corpo físico. E aí é o que chega no plano espiritual dizendo, não roubei e não matei. É muito pouco. É muito pouco, meus irmãos. Muito pouco. Então alicerce os vossos pensamentos no Evangelho, na lei de amor, capítulo
capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Então você beato a vida toda. Não existe beatismo, existe cristianismo. Existe rasgar a roupa antiga daquele homem velho, daquele homem triste, lazulento. Para quê? Com a sua tristeza não vai levar a comunhão com Deus. A internet não vai te dar retorno nenhum. Eu tenho 1000 seguidores. Do quê? De nada. Porque só dizer, eu gostei. Isso é seguidor? Do quê? Siga Jesus. Siga os exemplos de Jesus no Novo Testamento, na divulgação da Boa Nova, do perdão. Quantos que se padeceram? Constantino se padeceu no meio da trajetória que devia de fazer a multiplicação dos pães dentro da Igreja Católica e não o fez. Então, a lei é bendita. Todos saibam que existe a reencarnação. Mudem. A lei é bendita. Todos sabem que existe a reencarnação. Isso disse Jesus Gonçalves, que tratou dos leprosos durante a vida dele toda. Como Gandhi tratou dos seus doentes, daqueles que estavam enfermos diante dele. Como Chico Xavier. Tratou aqueles que estavam enfermos. Então não dá rótulo, não dá protocolo para coisas que não são reais. O Espiritismo tem que ser real. É o que você é. Não o que você pretende ser. O que você é. Sem medos. Sem dúvida que eu devo dizer para vocês que você é espírito, eu não sou. E acima de tudo sou cristão. O Espiritismo é uma confluência. Por isso que o evento, o seminário espírita é para dizer isso. O cristianismo está cá e o Espiritismo está aqui. Confluindo para o mesmo local. Nada fora isso. Porque acreditar no Cristo. Entendam bem isso. Missionários foram raríssimos. Raríssimos missionários. Raríssimos. Que vieram para multiplicar o pão. Entendam isso. Que Deus abençoe. Jesus ilumine a cada dia mais os vossos corações, entendam a continuidade da vida, das emoções da vida, ache o seu caminho. Me perdoe de ter escrito aqui, mas eu vou escrever mais. Os acessórios que o homem coloque para ele. Quais são? Depende do que você deseja. O perdão está aí, o amor está aí. O acessório é você quem coloca. Tire a roupa velha. Mas isso eu já ouvi lá no centro. Tá bom, então usa de novo. Tire a roupa velha. Desnude-se para vestir o seu semelhante. Faça isso. Acabou. Tem muito, porque o que mais recebo no plano espiritual é isso. Doentes mentais que acham que estão numa sanidade. É igual numa terapia, estar atendendo um enfermo que foi no poder, isso. E chega para mim e diz assim, eu quero meu poder. Eu quero meu cargo. Eu quero meu compromisso. Você não quer nada. Você morreu. Você está morto. O seu corpo está morto. O que você trouxe para nós? Para Deus, não para mim. Não para mim. O que você trouxe? Isso aí no meu consultório, num dia específico, nós falamos sobre isso. O que você trouxe? Você trouxe a moral? Se você está com a moral, você não julgue ninguém. Ninguém. Se você tem a moral, não julgue ninguém. Isso o Cristo pregou. E o Espiritismo prega. E fala. E diz. Tá bem, meus irmãos? Que Jesus ilumine-os, abençoe a cada dia mais. Vocês estão sendo tratados, envolvidos na luz do Cristo. Isso é a luz. Não pode ser diferente. A luz do Cristo, ela invade o coração de cada um. Por isso a serenidade. Senão, não teria serenidade. Não é isso, minha irmã? Não é isso? Serenidade. Paciência, 1000 alfinetadas por dia. Depende de quem quer recebê-las. Irmão Paulo, você já passou por isso? Já vivi na terra. Por enquanto não volto para a terra. Não é momento de você
o menino de olho azul que vai reencarnar. Não é por enquanto não, ainda tem tempo para o meu reencarne, a programação é muito distante, não é agora, mas quero e sempre peço a Deus, aos não meus superiores, meus amigos que estão perto de nós. Hã? E ninguém vai entender. E que se façam luz. Importante. Pode apagar as luzes. Entendeu, minha irmã? Tente entender. Não mude. Não mude a trajetória da sua vida. Você querem mudar e você não precisa mudar. Tenha fé. Você não teve fé de vir aqui? Não teve? E se você ia me ouvir, você nem sabia quem ia me ouvir. Então tenha fé. Tá bem? Que Deus vai te iluminar e te abençoar sempre. Tá bem? Agora nós vamos finalizar. Que aí tem uma série de irmãos que trabalham conosco. E tem um irmão chamado Felipe, um dos trabalhadores. E ele é, na característica da última encarnação dele, viveu próximo a Lyon. E foi médico oftálmico. E ele canta, e ele cantava em outras encarnações, em outras vidas, né? Em algumas capelas, e a gente vai cantar um pouquinho. Só venha me fazer o alto e o baixo aqui, minha irmã. Vamos? Buscas e buscas. O homem precisa buscar mais Deus. Essa é a conclusão do trabalho. Tá bem? Não mude. Não queira ser melhor. Seja igual, mais equilibrado. Tá bem? Entendeu, minha irmã? Entendeu? Que Deus abençoe. Jesus te ilumine. Só vai me fazer o final. Isso é com o Felipe, não é comigo. Que final? Não sei. Aí você vai sentir. Ah, mas aí você vai cantar. Então fique sentado. E ele canta em francês, mas o francês dele é antigo, é de uma região específica, que era um dialeto. E aí depois nós traduzimos o que ele vai fazer para vocês. Tá bom? É mais 2 minutinhos, aí vocês se sintam mais à vontade, mais reconfortados. Tá bom, minha irmã? Entendeu? Meu irmão? Deu para entender hoje? Filosofamos para você hoje, meu irmão? Aqui. Eu filosofei? Ou falei? Tá bem. A gente não dá para filosofar, né? Não dá para a gente rebuscar o Evangelho numa coisa muito irreal. É você. O Evangelho é você. Tá bem? Capítulo 25. Pedi e obtereis, buscais e achareis. E vai buscar o que você procura. Se Francisco Nemesu, chez amoureux, mais si je l'ai, j'aime qui, je me suis Marie, je te lis, je te suis, je t'aime, je t'aime, je l'ai si, je l'ai ça, je ne mange, je t'aime, je suis Jésus, Marie. Sola pacite, soli pasati, Marie, sola pasaki, je le pasasu, meleke sema. C'est vrai, chanceux Marie, chanceux qui va, je t'aime.
Ton fou la bâtie. Malestia de nous. Pesci, chante que basi, chole vazani, espírito. Je te melisi, je te limeusu, confassi que se limansete meio, macicia. Nos foi trazido a palavra da compreensão através das orações de Maria, Mãe de Jesus, coerbindo as ações dos homens na maledicência, enriquecendo o coração de todos os irmãos para o perdão, amando-os, desejando a mudança no plano espiritual. Que essa luz continue em cada coração. Que essa luz seja preservada nos momentos enriquecedores de paz e de harmonia para a terra, hoje e sempre. Graças a Deus. Pode ser. Pede só um minutinho. Só um minutinho. Ave Maria, Ave Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, sob seu manto eu adormeço, recebo amor, recebo luz, meu coração se enche de paz e meu espírito com luz se refaz. Perdoai, Mãe, as nossas falhas, estamos longe da perfeição, mas guiai-nos por onde houver luz, a luz da bondade, a luz da esperança, a luz da fé e da caridade. Derramai a luz de Jesus. Perdoai, Mãe, as nossas falhas, estamos longe da perfeição, mas guiai-nos por onde houver luz. Ave Maria, Ave Maria, Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, repleta de amor e de luz. Perdoai, Mãe, as nossas falhas, estamos longe da perfeição, mas guiai-nos por onde houver luz. Perdoai, Mãe, as nossas falhas, estamos longe da perfeição, mas guiai-nos por onde houver luz.
da oportunidade que Deus nos deu, que nós possamos realmente ser envolvidos pela luz de Maria. Que as nossas dificuldades, as nossas incompreensões, os nossos medos, as nossas angústias sejam dissipadas e que tenhamos fé no Cristo e na caminhada com o Evangelho de Jesus. Que agradeçamos ao Pai por essa oportunidade, aos dirigentes.